Tá Não, mas maluco? tem que ser, cara. Você já viu as pessoas que vão Flamengo e Vasco dentro de São Januário? É Tá só maluco, é só organizada, psicopata, irmão. mano. É só organizada. Só psicopata. Eu sou pai de família, aí eu vou pra lá pra sofrer. Tipo a assim, quantidade é vou menor, morrer, pô. mano. Mas olha só, o Vasco também já se movimenta nos bastidores, isso aí eu te falo, porque quinta-feira eu tava no Vasco, pra poder mandar os jogos quando tiver obra em São Januário no Engenhão. Não, vai dividir. Vai ser Newton Santos, vai Volta ter alguns do Redonda. Maracanã, vai ter alguns de Volta Redonda. Não aí- sei, tá? Não, Maracanã vai ter. Não sei. Vai começar aquela história de que não pode, Não, pode. Um dia antes vai ter. Escuta, não é nem por isso, tá? É pelo custo, tô te falando. Não, cara, o Vasco vai jogar no Maracanã. Eu tô te Pode falando. ter certeza. Mas a maioria dos jogos vão ser no Newton Santos. A maioria não vai. É isso aí, porque. Não só pelo custo, mas também porque aí tem que A respeitar. parceria que o Vasco e o Botafogo tem. Sim, mas também tem que respeitar o calendário do Flamengo e Fluminense, que tem contrato no Maracanã. Pois é. Então o Vasco, assim, o Vasco pode jogar e agora tá muito mais tranquilo, cara. Com o Pedrinho conversando com as gestões, acredito eu, não sei como é que tá agora, há pouco tempo tava. Tá muito mais Flamengo tranquilo. mudou a diretoria, então a gente Tá não muito sabe mais como é que tranquila é a essa relação mudou, né? deles, né? Com o BAP. O Pedrinho é muito amigo do Mário Bittencourt, então assim, a relação é muito boa. Então o Vasco vai jogar no Maracanã, mas vai ter um respeito, não vai ser aquela briga que tinha, não vai querer jogar sempre. Por mais que o Vasco jogou só 3 vezes, teve aquela briga toda. Mas pra finalizar essa discussão, tu acha que favorece o Vasco jogar no Engenhão? Não favorece nem desfavorece. Eu acho que é um... Pra você era indiferente jogar no Maracanã, então? É indiferente. Eu até gosto do Maracanã. É até melhor pra chegar, melhor pra sair. Mais confortável. Estádio melhor. Pra mim, todo respeito, tá? Mas todo mundo sabe. O Rádio Vasco da Gama, que deve ser seguidor do Léo, tá comentando uma coisa que é óbvia também. O Flamengo, o Carioca e o Vasco tem um acordo dos públicos ser meia-meia. Ser meia-meia, é. Como é que vai jogar em São Januário? Como? Não, aí Tá realmente bom. não tem meia-meia, mas assim, o problema do Flamengo é que não tem estádio, parceiro, com todo respeito. Como Assim, fala, Você Léo? pode, Aí- você aí- pode ser 10% igual o Botafogo no Maracanã. Não, mas A não tô lacração do Botafogo é 10%. Não tô, mano. É a realidade. Tipo assim, se o Flamengo tivesse. O que eu mais falo aqui? Quando eu falo. Cara, mas tem Mas uma que coisa isso que eu vou muda? dizer. Não, O Botafogo O Vasco Não, vai mas ser você fala 10% no Maracanã. Não tem como igual ser meia-meia. visitante. Não tem como ser Por que meia-meia não? do São Januário. Em São Januário não tem como ser Então, meia-meia. Não, não tô falando meia-meio. Bota 10% do Flamengo no São Januário e 10% do Vasco no Maracanã. Não, aí Aumenta tudo bem. 10, pô. Aí- Aí é, o Botafogo é assim. Mas No aí- Engenhão a gente é 10%. Mas aí olha aí como tudo é que bem, o pô. pensamento é pequeno. Pô, as Não, duas cara, diretorias têm um não, acordo pra não, fazer um não. espetáculo Não é bonito. pequeno, cara. Querer Não, largar. É realidade. querer largar. É a única realidade que os caras têm pra falar da gente. É cada um com a tua casa, pô. Ah, mano, desculpa. O Flamengo manda no Maracanã, vai botar 90-10. É isso. Por mais que, assim, eu acho muito mais bonito o clássico 50-50. E vocês, vocês são o único do Rio que tem capacidade de fazer frente no 50-50. Com certeza, pô. O Botafogo botou 65 mil à toa, né? De sacanagem. Contra Pô, quem? Contra o Criciúma. Enquanto o Flamengo. Contra o Criciúma, cara, ele tá falando de clássico. A gente tá falando de clássico, mano. Ué, a gente bota também, pô. Tá de sacanagem? Ah, mas pronto, não, Machado, Vou te calma. falar, Pronto. tinha mais torcedor do Maricá Pronto. sábado do que na quarta-feira. Tinha. Tinha mesmo. Esquece, O pô. campeonato só começa em abril. Esquece, Obrigado. pô. Tá maluco? Você e torcida, esquece. Valeu. Esquece. Só uma outra informação aqui do Vasco. Fala aí, só fala pra não deixar passar. Oficialmente, graças a Deus, Zé Gabriel saiu do Vasco. Quem? Zé Gabriel. Assinou rescisão com o Vasco. Só isso. Tem algum recado pra mandar pra ele? Não, só comemorar mesmo. Só um vai tomar. Arthur, Fala Arthur, comigo. vamos falar de Flamengo rapidinho, já falando de Flamengo e Vasco também, que é o tema aí. O pessoal tá chegando, tá legal. Porra. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Inclusive, eu passei por ele hoje, Que lá no isso. Vogue Square. Ele é muito bom, Ele é mano. muito lindo. Manda um né? beijo pra ele. Tava ele com o René Porra, Simões, lindo não. cara. Pô, ele é lindo. Ele é estragadinho. Né? Não, né? René Ele é Simões sempre fala com a ele é gente, né? estragadinho. Eu passei ao René Simões, opa, meu filho, tudo bem? Eu... Perguntou o René Simões se ele tem a mesma opinião ainda do Neymar? Ele já falou, a gente conta ele direto, pô. É. É. O que ele falou? Eu não sei. O que ele falou? Acho que não tava nesse dia, não, né? Não tava, não. A gente perguntou e o Neymar, ele. Criou um monstro, né? Um monstro Não, ele falou que esperava muito mais. Todo mundo. O René Simões falou isso? Ele falou, eu esperava muito mais. Politicamente. Opinião do cara. É, pô. Fazer o quê? Vamos lá. Tem que respeitar. Mas voltando pro Felipe. A pergunta. Fala. Felipe Luiz hoje é o melhor treinador brasileiro em atividade? Uns sobras. Uns brasileiros não, do Brasil. Brasileiro. Não, contando dos estrangeiros que atuam no Brasil. Hoje ele é o top 1 pra mim. Eu vi uma brincadeira em um programa esportivo hoje. Analisaram alguns clubes do Brasil. Eu vi. Que empolga, o que tá no Aham. caminho certo, que é decepção. Sufoco, Cara, colocaram só o Flamengo, que eu acho justo. Eu acho que o Flamengo hoje, dentro do Brasil, é o único time que joga um futebol diferente. Corinthians. Não, o Corinthians ainda tá um degrau abaixo do Flamengo na minha visão. Porém, a gente pega esse recorte pelo Carioca, né? E a gente sabe que o Carioca, a nível técnico, é muito inferior comparado com o Campeonato Paulista. Entendeu? Então a gente tem que ser justo também e, porra, falar que a gente joga contra ninguém aqui. Todo respeito aos clubes menores, mas é igual o Felipe Luiz falou na coletiva. O Campeonato Brasileiro, a temporada começa contra o Internacional. A partir daquele momento que é a estreia do Campeonato Brasileiro, a gente vai medir forças
com times, né, equiparados ao Flamengo. E só que dentro dos 90 minutos, independente do adversário, você consegue extrair valências que outros times também têm a mesma possibilidade e não conseguem. O maior exemplo é o Fluminense. O Fluminense não consegue desenvolver um jogo contra um time pequeno da mesma forma que o Flamengo. Todo mundo pegou o Maricá. É o Maricá. Quem tacou 5 no Maricá? Maricá, no início do Campeonato Carioca, chegou a liderar. Independente, irmão. Vocês passaram mal contra o Bangu agora. Né? Contra o Bangu. A torcida fala, o campo lá fala. A torcida ficou puta com a atuação do Fluminense ontem. Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo faz o arroz com feijão, mas muito bem feito. Muito bem feito. Todos os jogadores... Eu não acho que é só... Isso que eu ia falar. Não acho que é só arroz com feijão, não. Não, arroz com feijão muito bem feito, comparando as equipes que o Flamengo vem enfrentando. Né? Não tô nem colocando aqui clássico, falando como é que foi Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, que em ambos os confrontos o Flamengo sobrou, independente de ter empatado com o Fluminense. Dentro de campo, o Flamengo sobra. Ele propõe o jogo, ele busca o gol o tempo inteiro, o Flamengo ele consegue atacar defendendo, é um bagulho muito doido. É porque acontece com né? o Felipe Luiz. O perde e pressiona dele é surreal. E esse time, cara, se você parar pra comparar, ele é muito parecido com o Jesus de 19. A gente fica nessa tecla de esquecer 2019, mas o Felipe, ele extraiu todas as partes positivas do Jorge Jesus, ele consegue implementar, óbvio, do jeito dele. E é bonito de se ver, cara. É um futebol artístico. Eu vi o Danilo, quase no meio de... Mais da frente do meio de campo, na intermediária. Tem um detalhe contra o Vasco. E o meu irmão, que eu levei ele no dia, né? Eu acho que ele falava, cara, o zagueiro do Vasco só recua pro Léo Jardim. Olha os zagueiros do Flamengo onde estão. O Danilo tava na intermediária. Os zagueiros do Flamengo, eles saltam linhas toda hora. O tempo inteiro eles criam jogada. O pênalti do Flamengo, que o Vasco do Plata, é um lance que o Danilo, eu falei isso na hora da transmissão. Dá no Bruno Henrique, né? Ele dá de primeira. O Verret teve a parada técnica. O Flamengo já tava amassando o Vasco ali. E aí, o Carille, eu vi ele falando pro Verret pra ele sair de marcar o Léo Pereira na saída de bola e marcar o Danilo. Ele não tava saindo, tava infiltrando. Aí, o que acontece? O Danilo, porque quem tava marcando o Danilo era um outro, eu não lembro quem era ali, era outro jogador do meio campo. Zuccarello, isso aí, que era mais rápido até. O irmão, surreal. O Verret vai marcar o Danilo. O primeiro lance do Verret marcando o Danilo deu um tapa lateral e ele achou o Arrascaeta entre linhas. Ele quebrou a linha de marcação do Vasco. Não, o Danilo é muito inteligente. O Arrascaeta domina, gira, toca no Bruno Henrique, quebrando linhas. O Bruno Henrique vai e dá no Plata. Como é que pode uma mudança... E o Zuccarello que fez o pênalti, que saiu daí. Entendeu? Uma mudança boba pô, percebe? Claro, a gente tá ali em cima pra poder analisar, graças a Deus eu fico lá no meio mesmo, então vejo o jogo como um todo. E eu falei, cara, antes de voltar eu falei, olha lá, o Verret tá marcando o Danilo, cara. Essa inversão de jogo, pô, vai marcar o Danilo joga pra caramba, irmão. O futebol do Flamengo tá muito vistoso, cara, de verdade. Mas a gente fica na expectativa de enfrentar grandes adversários. Por isso que eu torcia pra esse fim de Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentar times, né, que sejam competitivos. Eu não queria pegar time pequeno. A galera no grupo até discutiu comigo aqui de flamenguista. Porra, até maluco, quero que o Vasco Fluminense se exploda. Eu prefiro pegar o Nova Iguaçu. Eu falei, não, irmão. Eu prefiro que pegue o Vasco ou o Fluminense, que seja uma final com um time grande também, pro Flamengo competir. Porque tem que competir. Eu acho que é maneiro ter 2 jogos no Fluminense. Porque até agora é o único time que o Felipe teve dificuldade pra vencer. E dentro do Campeonato Brasileiro, quantos Fluminenses não vão ter? Que vão jogar igual o Fluminense, com linha baixa, né? E ficar defendendo. Vou estacionar o ônibus na defesa. Então, isso o Flamengo tem que aprender a jogar contra times assim. Eu queria te perguntar isso agora, porque eu já acho ao contrário. Porque contra o Vasco, foi a massa do Flamengo, tá? Entenda a minha pergunta. Mas teve 20 minutos que o Vasco melhorou. Segundo tempo. Os primeiros 20 do segundo tempo. Nesses primeiros 20, foi quando o Vasco apertou lá em cima. Ou tô mentindo? Sim. Eu achei que aí o time do Flamengo se atrapalhou um pouco. Ali pesou. E aí, assim, tu não acha que isso vai prejudicar o Flamengo, não? Quando o adversário pressionar um pouco mais o Flamengo, acho que não sei se tá preparado. Eu acho que dentro de alguns jogos vai ter circunstâncias que o Flamengo não vai conseguir pressionar o tempo inteiro. Ainda mais, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras não vai ficar 90 minutos sentado lá atrás esperando o jogo. Vai ter horas que vai igualar a marcação deles, como outros times também, é normal. E o Felipe já falou em algumas coletivas... Eu digo pressão lá em cima, pressão. Então, o Felipe já falou em algumas coletivas que vai ter um momento que o Flamengo vai ter que jogar sem a bola. É normal, mas não é o ideal. E nesse caso específico do Vasco, acontece que o Arrasca estava cansado, ele estava ainda no controle de carga em alguns jogos. Ele já tinha combinado com o Felipe pré-jogo que ele sairia com 60 minutos. O Everton Araújo e bateu nesse exato momento com a pressão do Vasco. Ou seja, o Arrasca não estava conseguindo andar corretamente e tinha o Varela improvisado na lateral esquerda também, que ele sacava. Ele tava na esquerda. Então o Felipe Luiz corrige o time sacando o Arrascaeta, o Varela e, se eu não me engano, o Everton Araújo depois. Everton Araújo. Então ele vem com o Alan, Luiz Araújo, Léo Ortiz, que o Léo Pereira vai
pra lateral esquerda e mais um jogador, que entrou. Saiu o Luiz Michael, Araújo. Luiz Araújo já tinha saído, tá jogando Michael. E o Isso. Cebolinha. Então o Flamengo, ele recebe esse gás novo de novos jogadores e consegue igualar de novo o jogo com o Vasco. Eu tenho uma outra teoria também, a tua é muito perfeita. Mas eu acho que é o seguinte: o Flamengo deu a bola pro Vasco jogar. Se poupou, você diz? Sim. Pô, não acho não, porque O Flamengo tem feito isso o Flamengo é um time que agride muito. Sim. E só que o Vasco mudou a postura. não, Dentro da alimentação do Vasco, o Vasco mudou. Eu acho que o Vasco melhorou. O Vasco melhorou. Sim. Foi visível. Pra mim, muito pouco o que aconteceu no jogo. Mas o Felipe também deu a bola pro Vasco jogar. Sim. Por quê? O Flamengo é um time muito mais leve do que o do Vasco. E sabe ser reativo Exato. também. Sabe jogar no Exato. contra-ataque. Eu acho que ele fez isso muito contra o Fluminense algumas vezes. Não, e contra o Botafogo também, pô. O Botafogo não... A final da Supercopa tá... Contra o Botafogo também. Aí o que acontece? Ele faz muito isso. Ele dá, às vezes, a bola pro cara jogar. Contra o Corinthians, ele fez isso. Sim. Ainda mais que ele tava com um a menos. Toma, Mas joga joga aí. no Brasil, né? Joga aí porque você não sabe o que vai fazer. E é até um corte que eu falei hoje, que é o seguinte. Pra mim, o Vasco perdeu pro Flamengo, além de, claro, da capacidade técnica do Flamengo ser infinitamente superior, na capacidade do treinador. Ah, com certeza. O Cara, Carille- treinador ganha jogo, perde jogo. Foi o que eu falei aqui. Mas olha só, também tem uma... Assim, Só pra concluir, o primeiro gol é uma ordem do Carille pro atacante centroavante dele sair de um pra poder marcar outro cara. O segundo gol, o Carille simplesmente ele tira o Hugo Moura porque foi o que eu falei no vídeo. O Felipe Luiz fez ele achar que dava. Ele achou que dava pra ir pra dentro. Eu tô mentindo? mas ele tinha que fazer Mas isso. se não Tá for perdendo pra de 1 a dentro, 0. a torcida do Vasco vai Tá ficar perdendo puta. de 1 a 0, tem que fazer. Agora, eu acho pouco tempo pra avaliar o trabalho do Carille, porém, eu não gosto do trabalho dele. Mas eu acho que se ele, E não se ele teve sabe a como ele lembrança- manda embora. Com o elenco que ele tem na Com o mão elenco que também, tem, né? Vai Porra. precisar ser avaliado agora. Por exemplo, o Flamengo sai o Michael, entra o Cebolinha. O nosso, pô, entra o Jean Davi. É uma diferença muito, Muito grande. muito gritante, Muito entendeu? Então, grande. assim, eu não sou não defendo o trabalho dele. Não, Eu acho que o Vasco fez um jogo honesto. A única coisa que eu não fiz acho que naquele foi jogo foi... não acho que foi